E aí, beleza? Eu sou a Alessandra, tô aqui com o Rodrigo e a gente vai fazer aqui um vídeo falando um pouquinho sobre o início de temporada, meio que como se fosse um guia, né, para a gente tentar fazer algumas projeções, tentar imaginar como as equipes vão disputar a temporada de 2024 no futebol feminino. Nesse vídeo especial, a gente vai falar sobre o Corinthians de Lucas Piscinato, novo treinador aí, tem muitas mudanças nas brabas e a gente vai tentar projetar algumas coisinhas para a temporada, né, Rô? É isso, eu tô aqui com a Alessandra, a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo nesse início de temporada, né? A gente ainda não sabe direito o que cada time, como é que cada time vai entrar na temporada, e para você que está querendo descobrir um pouquinho mais, entender um pouco melhor isso daí, a gente vai trazer aqui as informações. E eu sou o Rodrigo Seixas, eu vou trazer um lado um pouco mais de tática, enquanto ela também vai trazer algumas informações. A gente vai tentar trazer para vocês aí um cenário de como está o time nesse início de temporada, o que ele pode fazer nesse 2024. É isso aí. E o Corinthians teve uma mudança muito brusca, né? Que foi principalmente ali no comando técnico. Só para situar vocês, quem não acompanha muito, o Corinthians tinha o Arthur Elias como técnico desde 2016. O Arthur sai do Corinthians ali no fim do ano passado para assumir a seleção brasileira feminina e é anunciado então a chegada de Lucas Piscinato, um jovem treinador que já passou pelo São Paulo, já passou pelo Internacional, teve seu início de formação como treinador lá no Centro Olímpico, começou como treinador das categorias de base, assumiu a equipe principal, foi para o São Paulo, fez um trabalho muito bacana, né? Ele chegou ao São Paulo em 2019, junto com a reativação da equipe, conseguiu fazer com que o time vencesse o Brasileirão A2, consequentemente o acesso à elite. Chegou nesse mesmo ano à final do Campeonato Paulista, enfrentando o próprio Corinthians, foi vice-campeão, mas fez um trabalho muito bom no São Paulo, né? Em temporadas futuras chegou novamente à final do Paulistão, perdeu para o Corinthians novamente, mas sempre se mostrou um time muito competitivo dentro daquilo que ele tinha, daquelas peças que ele tinha, né? Depois foi para o Internacional, ficou um tempinho, alguns meses só na temporada passada no Internacional, e agora chega ao Corinthians como uma aposta aí para o lugar do Arthur Elias. É isso, a gente vê o Corinthians, que é um clube que se consolidou nos últimos anos como uma das principais potências, em muitas temporadas é principal, né? Tanto que na última ganhou 4 títulos. E é um time que a gente vê de trás para frente, assim, de tudo, um time que se organizou dentro e fora de campo e que ditou até um pouco de como os outros times no feminino tinham que trabalhar para chegar onde o time chegou hoje. E fica essa dúvida, porque o Corinthians, antes da chegada do Arthur, era uma coisa. E hoje a gente não sabe o que vai ser. O Lucas chega, ele é um técnico que até treinou com o Arthur lá no Centro Olímpico, então ele conhece um pouco de como o Arthur pensa, só que já faz um tempo, né? Já faz um tempo que isso aconteceu. O Lucas, eu acho que seguiu uma outra linha de treinador. Ele tem algumas ideias diferentes, enquanto o Arthur ele tem um jogo muito mais detalhado, talvez em alguns momentos com ideias de ter muitas jogadoras no ataque, sair de uma maneira mais arriscada, tentar algumas coisas diferentes. O Lucas já menos. O Lucas ele já tenta um jogo um pouco mais, talvez dê para chamar de conservador, que ele gosta de uma saída de bola com muitas jogadoras próximas, ele não tenta colocar tantas jogadoras na área de uma vez, ele vai subindo aos poucos no campo, então ele é um time um pouco mais conservador nesse sentido. Então vai ser interessante entender como é que vai ser esse funcionamento, mas ao mesmo tempo as jogadoras do Corinthians, algumas estão saindo, outras estão chegando, mas eu acho que o time está conseguindo manter uma força em relação à temporada passada. E é importante a gente destacar que às vezes a gente vai citar o Arthur Elias não para fazer um comparativo, né, de falar quem é melhor ou não, mas no sentido de mostrar para o torcedor corintiano, principalmente, as principais mudanças que ele vai notar nessa equipe, assim como a gente projeta. Não estamos dizendo que o time vai jogar exatamente dessa forma, né? A gente está aqui projetando algo de acordo com o que nós analisamos em relação ao Lucas e como ele vai trabalhar esse elenco do Corinthians. E é importante também trazer que o Corinthians, além dessa mudança no comando técnico, também tiveram algumas saídas importantes da equipe, claro, o Corinthians sempre faz boas reposições no mercado, né? Mas perdeu algumas jogadoras que, entre muitas aspas, eram titulares. A gente sabe que é um pouco difícil você ter ali jogadoras titulares para o Arthur Elias, porque também é uma das características principais dele, essa questão de ter muita rotatividade no elenco, né? Então ele trabalhava muito isso a cada jogo, dependendo do cenário, ele montava uma equipe. Então,
era muito difícil a gente tentar falar quem era titular na equipe do Arthur Elias. Mas essas saídas que tiveram, como por exemplo a Luana Bertolucci ou a própria Cati que saiu, que saíram e vão fazer grande diferença, principalmente ali no meio-campo do Corinthians. Claro, trouxe jogadoras excepcionais que foram destaque também na temporada passada em outros clubes, mas são mudanças importantes, principalmente pensando nesse estilo de jogo agora do Lucas, né? E eu acho que é um ponto que a gente pode trazer também, Rô, é que essa questão mesmo, né? Diferente do Arthur, o Lucas ele tenta formar ali as suas 11 ideais, entre muitas aspas, né? E eu acho que isso é um grande desafio para ele, porque ele vai ter que fazer essa gestão de elenco, porque no Corinthians a gente sabe que todas as jogadoras são de alta qualidade, né? Todas são muito boas. E eu não sei como ele vai conseguir fazer essa gestão de impor esse estilo de jogo dele, ou se ele vai abrir um pouco a mão disso, né? De ter a sua formação ali de forma frequente e vai dar mais rotatividade para o elenco. Exatamente, porque se a gente pensar, o time do Corinthians era o time do Arthur e bastante, porque não só nas jogadoras que vinham, mas como na maneira de jogar. Então estava tudo bem ligado. Às vezes o Corinthians tinha uma jogadora que conseguia. A própria equipe sabia que algumas jogadoras às vezes iam jogar no meio de campo, às vezes ia jogar na ponta, às vezes ela não ia jogar. Então elas já entendiam às vezes o que ia acontecer. O Corinthians vivia trocando jogadoras. Depois eu vou até trazer um pouco mais a tática para explicar também algum desses motivos de ele mudar tanto, mas no final das contas, ele tinha sempre que ir mudando, porque ele acreditava que era o melhor jeito de ele continuar ganhando, porque ele sabia que isso ia causar mais dúvidas nos adversários, e isso faria com que fosse cada vez mais difícil defender o Corinthians. Então, por isso que ele mudava, não é porque ele não sabia como jogar, é exatamente o contrário, ele sabia que ele precisava mudar para ir gerando dúvida em quem estava jogando contra. Isso muitas vezes funcionou. Na última final que ele jogou, no primeiro tempo, ele tirou uma jogadora e colocou outra de outra função, o time mudou o sistema e ganhou o jogo, porque ele percebeu ali que no primeiro tempo não ia funcionar e precisava mudar e mudou. Então, o Lucas nunca foi tão assim na carreira. Não sei se nesse ponto ele vai mudar mais, mas fica uma dúvida de como que ele vai trabalhar essa questão. Mas ele tem boas jogadoras agora, que estão chegando, algumas que permaneceram, né? A Letícia, eu acho que ela vai combinar bem com esse elenco. Ela não é uma jogadora tanto de atacar, mas ela tem carreira na Europa, então ela tem uma boa qualidade na marcação e também tem uma boa ideia de saída de bola. Com o Arthur seria ótimo, porque ela tem essa boa qualidade. O Arthur provavelmente ia usar muito isso no jogo dela. Com o Lucas, eu não sei exatamente se ele vai preferir que ela vá mais pelo lado ou que fique mais por dentro ali, mas daqui a pouco eu trago mais uma tática aqui para a gente poder ver um pouquinho melhor e visualizar também do que eu estou falando sobre como o Lucas pensa e como o Arthur pensa. Também é legal a gente falar, porque o Lucas, quando ele assume um time grande, de elite, digamos assim, né, que é o São Paulo, lá em 2019, é uma equipe que foi reativada, então é uma equipe que começou a dar os seus primeiros passos novamente no futebol feminino, e então ele, como eu posso dizer, fazendo uma comparação, mas não uma comparação, mas se a gente colocar um elenco do Corinthians e um elenco do São Paulo em 2019, são elencos totalmente diferentes. Você tem uma equipe que já está entrosada, já tem ali os seus pilares, e uma equipe que está em construção. Então, dentro daquilo que o Lucas tinha de suas peças e todas as ferramentas a seu favor, ele fez um ótimo trabalho, né, pensando nisso. O São Paulo, nas temporadas seguintes, fez algumas contratações pontuais, alguns reforços, mas é inegável que o elenco do Corinthians é um dos melhores elencos, se não o melhor elenco do Brasil. Não à toa é o atual campeão da Supercopa, do Brasileirão, Paulista, Libertadores, enfim. Então o Lucas pega esse Corinthians muito recheado, né? Ali ele tem uma vasta opção. Eu acho que talvez seja o trabalho que ele mais vai ter peças e ferramentas para colocar ali em campo as suas ideias e talvez até mudar alguns pontos das convicções dele, né? Dessa equipe tão fechadinha, daquele futebol mais, como você já disse também, Rô, mais arroz com feijão, né? Vou até trazer o campinho aqui. Aqui vem azul porque o outro é vermelho, acho que pro Corinthians o azul fica um pouquinho melhor. Aqui é um 4-3-3 comum, o Corinthians com o Arthur usou vários sistemas, mas aqui é mais para explicar posicionamentos. Se você vê o time no 4-3-3, na hora de atacar,
ele provavelmente ia fazer uma linha de 5 aqui, essa jogadora ia ficar aqui, e uma dessas 4 ia participar do meio de campo aqui, com as outras 3 ficando nessa posição. Para o time avançar em campo, às vezes até a Lele subia para cá para ajudar nessa saída de bola, ela também ficava próxima aqui. Então o Corinthians ele ficava com muitas jogadoras aqui na frente, que a ideia era ir trocando passes aqui, encontrar o espaço ali para poder criar uma jogada. Quando você tem um time assim, você precisa, depois que você perde a bola, pressionar logo a marcação para você poder recuperar a bola logo. Então você precisa exigir das jogadoras atenção para atacar, mas atenção também para recompor na hora de perder a bola. E como a defesa está bem alta, é provável que a bola vai entrar atrás, então tem que ficar esperto para correr nas costas. Isso é o que o Corinthians fazia. Agora vamos voltar aqui mais um 4-4-2, porque o Lucas usa, normalmente ele usa um 4-4-2. Aqui você tem um 4-4-2 mais bem definido. Na hora de sair jogando, ele subia as duas jogadoras para ficar aqui. Essas jogadoras ficavam no meio do caminho. Uma das volantes subia, a outra não subia, e assim como nenhuma das jogadoras de defesa. A ideia era sair com bastante jogadoras aqui atrás, com cautela, para você ter bastante opção e não perder a bola aqui, tanto que o São Paulo ou o Inter praticamente não perdia a bola nesse setor porque tinha bastante opção de passe. Então você tem uma saída sustentada, então você garante que você, não a partir das vezes, não vai perder a bola aqui. E aos poucos você vai subindo em campo. Então o caminho que o São Paulo e o Inter escolhiam mais era pelo lado do campo, que é normalmente onde tem mais espaço. E daí, através de triangulações, tabelas, chegava aqui. Daí depois ali na frente decidia se cruzava, se dava um passe, se fazia alguma outra coisa. Então, essa eu acho que é a principal mudança que eu vejo quando eu olho os times do Lucas e os times do Arthur, e é tentar entender o quanto ele vai colocar isso no jogo do Corinthians, o quanto o Corinthians vai adaptar isso ao jogo dele. A gente não sabe ainda porque o Corinthians não começou a jogar, não começou a temporada, e talvez o Lucas vá decidir isso durante a temporada, vai fazer um pouco, talvez, o meio do caminho, né? Até porque, como você disse, é a primeira vez que ele vai ter um super elenco, vai. Então é a primeira vez que ele vai poder mandar em todos os jogos. Porque às vezes acontecia de ele estar com o São Paulo ou com o Inter e ele não ter o melhor time. Então ele preferia jogar com cautela ou com mais cuidados para ele poder equilibrar mais o jogo sem ter os melhores jogadores. Então talvez agora, em um outro cenário, ele possa se valer mais do elenco que ele tem para tentar ser um time que, entre aspas, arrisque mais. Porque no futebol você está sempre arriscando, você só está escolhendo a maneira com que você está arriscando mais o jogo ou não. É isso. E é importante a gente trazer também que estávamos habituados a ver um Corinthians muito ofensivo, né? Posse de bola, linhas avançadas, marcação avançada. E o Lucas, ele também é um treinador que gosta de ter ali a intensidade também como característica. Em alguns momentos ele gosta de ter esse time mais ofensivo. É claro que não a ponto do Arthur, né? Porque o Arthur realmente era muito ofensivo, o estilo de jogo dele sempre foi essa intensidade, quem acompanha sabe como é o estilo de jogo dele, né? E talvez a gente tenha sinta um pouco essa diferença, né, do Corinthians de Arthur para o Corinthians de Lucas, justamente em algumas situações em que o Lucas trabalha mais essa saída de bola, enfim, um pouquinho mais. Não é algo tão. Essa movimentação tão rápida, essa transição tão rápida, né? É algo mais trabalhado ali, encontrando espaço, enfim. E claro que isso a gente vai ver aí durante a temporada, nesses primeiros jogos, inclusive até a Supercopa vai ser interessante de ver já como o Corinthians vai se postar nesses primeiros jogos. Mas também, ou a gente, pensando no mercado da bola, né, o que o Corinthians trouxe, você comentou da Letícia, mas o Corinthians também se reforçou na zaga e também no ataque. Então, não foram muitas contratações que o Corinthians fez, mas eu acho que foram algumas chegadas pontuais, né? Reforça um pouco a defesa, o Corinthians que já tem uma defesa muito consolidada, né? Uma solidez defensiva muito boa, tem jogadoras ali espetaculares, mas acaba se reforçando, incluindo, trazendo jogadora de fora, jogadora que tem bastante prestígio na América do Sul, se reforça no ataque também, trazendo a Eudmila, por exemplo, que vai ser uma opção ali, dentre as várias que ele tem no ataque. Então, eu acho que realmente é um elenco em que ele vai poder fazer vários testes, né, e encontrar dentro de cada situação de jogo aquilo que ele pode colocar. Então, eu acho que
Opinião minha, eu acho que a gente vai ver um Lucas um pouco mais a lá Arthur nesse sentido de rotação de elenco e tudo mais. Eu acho que isso vai ser algo que a gente vai acompanhar durante a temporada, pelo menos eu imagino que seja, até porque o elenco que ele tem não tem como você deixar jogadoras que seriam titulares em qualquer outra equipe no banco por muito tempo, né? Pelo menos eu imagino isso. Vamos ver. Eu também imagino, só que eu só fico em dúvida mesmo porque a defesa do Corinthians era boa porque funcionava daquele jeito, né? De pressionar muito depois, então os jogadores de ataque também faziam isso. Então, é sempre a minha dúvida sobre como que ele vai trabalhar tudo isso, porque no futebol não dá para você atacar e defender separado, por mais que o time de futebol ele seja você não consiga atacar nem defender o tempo todo, você tem que estar preparado para as duas situações o tempo todo, né? Então vai ser interessante ver como isso vai funcionar. E tem uma coisa que eu vi no Lucas, e eu acho que talvez seja o principal ponto na hora de a gente tentar entender um pouco a diferença deles. Numa das entrevistas que ele deu para o Paulistão, ele fala que ele não gosta de escanteio curto. O que dá a entender no sentido dele, que ele gosta de um jogo mais direto. Ele gosta de, no escanteio, cruzar a bola direto para a área. Ele gosta de encurtar o número de jogadas para ele criar a jogada. Com o Arthur nem sempre era assim, porque às vezes ele gostava de ter um passe a mais, não porque ele queria fazer e enrolar o jogo, não, mas é porque ele queria posicionar melhor o time dele em campo. Então, às vezes você dá três, quatro passes a mais, você não está criando nada ali, só que você está posicionando o seu time para daí na frente você ter uma jogada e criar um espaço. Não tem certo, não tem errado. São escolhas, são ideias e a gente vai ver como é que o Lucas vai trabalhar isso no time do Corinthians. E tem um outro ponto também que eu acho que chama a atenção do Corinthians para trazer o Lucas, é que ele tem um olhar muito bom para a categoria de base, né? E o Corinthians tem desenvolvido cada vez mais a sua categoria de base, não à toa, nos últimos anos tem conquistado bastante título a categoria de base feminina do Corinthians. E por ele ter essa formação lá no Centro Olímpico, trabalhando com a categoria de base, ter esse olhar, é muito interessante, né? Porque aí o Corinthians ganha muito com o Lucas tendo essa visão, fazendo esse trabalho, né? Sempre ali que necessário, pode olhar mais para as meninas em desenvolvimento e encontrar alguma que já está preparada ali para assumir alguma função no time principal quando necessário. Então, acho que isso é também interessante. É algo que eu achei bem legal do Lucas, esse olhar que ele tem para a categoria de base, que é importante, né? Não somente ele, eu acho que isso deveria ser em todos os clubes, mas enfim. Sim, é a base do futebol, né? Se você não trabalha a base, você não renova o seu time, não renova o futebol em si, né? Então acho que é importante também. Ele vai trabalhar com vários jogadores experientes também, então é aquela mescla que sempre ajuda bastante, né? Você ter algumas jogadoras experientes ao lado de outras, daí você consegue criar tanto aproveitar a juventude, a velocidade, a maior capacidade que algumas têm e voltar durante o jogo, com a experiência de quem já rodou muito, já ganhou muita coisa, então acho que tudo isso tende a funcionar. E assim, acho que é muito difícil a gente imaginar que o Corinthians não vai continuar sendo uma das principais equipes, apesar da mudança. Eu acho que tudo indica que vai ser isso, e até por isso que o desafio é interessante para o Lucas, porque ele tem todo um trabalho ali, não só dentro como fora de campo. O Corinthians também prioriza por ter um CT muito bom, toda a logística. O Corinthians trabalha mesmo no futebol feminino para fazer com que as jogadoras tenham tudo para poder desempenhar o melhor futebol. Não é isso que acontece em todos os times do Brasil, né? Infelizmente não é o cenário do Brasil todo, mas no Corinthians é. Então, vai ser interessante ver também ele trabalhando nesse cenário. Não que os outros clubes que ele tenha trabalhado fosse tão ruim, mas acho que vale destacar que no Corinthians talvez seja o melhor de todos nesse quesito. Sim, com certeza, né? E, enfim, tem a Cris Gambaré, que é uma grande gestora de futebol feminino, não à toa, ela é grande responsável por tudo que o Corinthians conquistou nos últimos anos, né? E vai permanecer na equipe aí também nessa temporada, então acho que tem tudo para o Corinthians manter o nível que tem, né? De sempre postulante a título. Então é isso, a gente falou aqui do Corinthians. Corinthians que é o time que, resumindo, trocou de técnico. Saiu o Arthur, chegou o Lucas, técnicos que têm ideias de futebol diferente, então isso acaba sendo curioso ver como é que o Lucas vai trabalhar. Trocou algumas jogadoras também, mas manteve a qualidade, acho que isso é importante. E o Corinthians vai ser uma das principais equipes dessa temporada, muito provavelmente. Se não for, vai ser até algo que vai ser curioso e que muita gente vai tentar entender aonde que aconteceu do Corinthians não ser uma das principais equipes. Então esse foi o guia
parte 1, que a gente fala do Corinthians, depois a gente vai falar sobre vários outros times. Na parte 2 a gente fala sobre o Flamengo. É isso, muito obrigada. Você acompanhou o vídeo e esperamos vocês no próximo. Valeu, tchau, tchau.